O título da mensagem é O que é crescimento espiritual? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está dito o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Queremos dizer aos nossos ouvintes que o crescimento espiritual é o processo pelo qual nos tornamos mais e mais como Jesus Cristo, parecidos com Ele, parecidos. Quando colocamos nossa fé em Jesus, o Espírito Santo inicia o processo a fim de que nos tornemos mais parecidos com Jesus, fazendo com que nos tornemos, assim, mais conformados com os seus ensinos. E o crescimento espiritual, então, é a melhor forma de dizer que nos identificamos com os ensinos de Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 8, diz o texto bíblico: nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais coisas nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aplicando uma palavra sobre o que nós acabamos de ler, nós citamos Provérbios 4, 18, onde diz: a vereda do justo, quer dizer, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito. Então, quando nos tornamos cristãos, um livro de preferência está à nossa cabeceira. É a Bíblia Sagrada. Desconhecemos inteiramente o livro porque nunca tivemos a curiosidade de examiná-lo profundamente. Mas à medida que aceitamos a Cristo como Salvador, então o nosso conhecimento aumenta pelo estudo da Bíblia, que mantemos periodicamente, e assim o nosso crescimento vai crescendo paulatinamente, de modo que em nossas ações podemos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo, dado que fisicamente não temos uma fotografia, um retrato sequer da pessoa de Cristo. Cada qual desenha como quer, como imagina, mas nenhuma desses desenhos e quadros históricos e muito importantes, caríssimos, ninguém sabe ao exato como era a fisionomia do Senhor Jesus Cristo. Então, crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo através dos seus ensinos e de sua forma de viver conforme registro na Bíblia Sagrada. E nós queremos dizer que na nossa vida de cristãos existem duas etapas de vida. Uma etapa, aquela etapa antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. E depois a segunda etapa é quando passamos a aceitar ou reconhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, que vamos pautando a nossa vida de modo diferente daquele em que vivíamos. E a Bíblia retrata esses dois tipos de vida,
antes de Cristo e depois de Cristo. Então, no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, me relata as obras da carne, que significam que antes de receber a Cristo, vivíamos segundo a nossa vontade humana. E a vontade humana tem muitos desejos impróprios, condenáveis, de acordo com dentro da palavra de Deus. Então diz o escritor, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E ele enumera adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se eventualmente, meu prezado ouvinte, você está praticando obras da carne contrárias à vontade de Deus, saiba que o seu futuro não será promissor. Não herdarão o reino de Deus. Então é conveniente, enquanto temos vida, pensarmos no assunto para escapar das consequências futuras apontadas na Bíblia Sagrada. E mais um aviso, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então passamos por este mundo uma única vez, não retornamos para qualquer reparo de pecados cometidos na vida anterior. E estas coisas são as quais nossas vidas se identificavam antes de aceitarmos a Cristo para a nossa salvação. Então, as obras da carne são as atividades que devemos confessar, dela nos arrepender e, com a ajuda de Deus, superá-las. Conforme experimentamos o crescimento espiritual, cada vez menos as obras da carne estarão evidentes em nossas vidas. E uma segunda lista que temos ainda no livro de Gálatas, capítulo 5, 22 a 23, mostra o seguinte para uma vida que mudou, que aceitou a Cristo como Salvador. Então diz o texto, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que significa uma paciência muito grande, quase igual à paciência de Jó, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esta palavra temperança significa equilíbrio. Pessoa que é prudente antes de falar e antes de agir, ele pondera bem o que vai dizer, o que vai fazer, porque ele está governado pelo Espírito Santo. Contra estas coisas não há lei. Com isso, nossas vidas devem se identificar agora que experimentamos a salvação em Jesus Cristo. O crescimento espiritual se identifica, então, com o fruto do Espírito, se tornando cada vez mais evidente na vida do crente. E aí está, então, um crescimento espiritual na vida de um cristão que se dá em duas etapas. Primeiro, você precisa ler a Bíblia com muita regularidade. Quando não entender, procurar uma pessoa que possa lhe dar uma explicação ou ligar aqui para o nosso programa. E segundo, uma vivência condizente com o conhecimento que você passa a obter através do estudo da Bíblia Sagrada,
das vezes que você frequenta a casa de Deus, a igreja, ouve a mensagem, nota que a mensagem lhe é oportuna, que você sente no seu íntimo que Deus está falando com você por meio da pregação do Evangelho, da Bíblia, e a sua vida vai melhorando para agradar a Deus nos dias que você tem aqui na terra para viver. Que isso seja real na vida de todos os nossos ouvintes.